Senhor, em Tua presença, nós estamos mediante o Teu Filho, nosso Salvador, Senhor, e pedimos ao Pai que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor ilumine, ó Pai, nossos corações, nossas mentes, que o Senhor preencha, fortaleça-nos, exorte-nos, conforte-nos com a Tua palavra, e rogamos, ó Pai, derrama da Tua graça para que tenhamos corações, Senhor, dispostos a obedecer e dispostos a amar. Livra-nos, ó Pai, de um coração duro, mas de um coração, ó Pai, disposto a Te amar e a Te obedecer. Ilumina, Senhor, nossa mente e o nosso coração, não só para entendermos a Tua palavra, mas para aceitarmos a Tua palavra, Senhor. Como nós necessitamos de Ti, Senhor, para aceitar aquilo que o Senhor nos ordena quando nós não queremos. Ajuda-nos, ó Pai, pois dependemos de Ti. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo e ajuda-nos a entendermos e a aceitarmos, a compreendermos e a praticarmos e a vivermos, ó Pai, o que o Senhor nos ordena. É o que nós rogamos em nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, dando continuidade àquilo que nós começamos na semana passada sobre o culto aceitável ao Senhor, aquilo que Deus nos ordena e o que lhe é agradável. No entanto, antes de nós entrarmos propriamente no culto em si, nós vamos estabelecer alguns fundamentos, nós vamos estabelecer alguns princípios. E eu mencionei o que é o culto, que é algo da semana passada e que nós iremos concluir hoje. Quem que é adorado, quem é o adorador, quem adora, e por que isso é importante, porque o culto é importante, qual a importância do culto. Então esses 4 pontos que nós iremos analisar, estabelecer o fundamento para então nós entrarmos o que Deus ordena, como deve ser o culto, como Deus deve ser adorado. Certo, meus irmãos? O que é o culto, quem é adorado, quem adora e por que é importante. Então, finalizando a aula anterior, nós falamos do que é o culto ou adoração, que eram sinônimos, e há uma distinção. Nós fizemos uma distinção aqui do culto privado, na nossa casa, na nossa família e da nossa vida como um culto a Deus, e tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a sua honra e a sua glória, daquele culto público, que é quando o povo de Deus se reúne numa assembleia solene, numa santa convocação para adorar o Senhor. Certo, irmãos? Nós fizemos essa distinção e nós olhamos vários textos no Antigo Testamento mostrando o povo se reunindo para adorar a Deus de forma pública, não privada. As festas da Páscoa, as festas do tabernáculo, o sábado, de descanso, todas essas solenidades eram festas que deveriam ser oferecidas a Deus no culto público. É impossível observar esses mandamentos do Senhor apenas na nossa vida privada, na nossa família. O povo de Deus deveria se reunir para então participar da festa dos tabernáculos, a Páscoa, o sábado, etc. Nós vimos vários exemplos disso no Antigo Testamento. E eu quero agora que nós olhemos para os exemplos no Novo Testamento. O povo de Deus se reunindo como igreja, numa reunião pública distinta da nossa reunião privada. Ok? Vamos para o primeiro texto em Mateus 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 17. Tenham em mente, enquanto nós falamos desse assunto sobre o culto privado e o culto público, a palavra lida no início, Salmos 87, 2. O Senhor ama as tendas de Jacó, as habitações do seu povo, mas Ele ama muito mais o que?
as portas de Sião, que era quando o povo de Deus se reunia publicamente para adorá-lo. Então há uma distinção de uma adoração privada da adoração pública do povo de Deus. Mateus 18, a partir do versículo, na verdade podemos ler a partir do versículo 15. E nós conhecemos essa passagem que fala sobre a disciplina. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, bem-aja teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Veja que o Senhor Jesus está dizendo: leve o irmão, repreenda, leve testemunhas, no final leve a igreja. A igreja aqui, a palavra eclésia, né? Ela representa essa comunidade, essa reunião pública. O Senhor não diz, leve para a casa do irmão, leve a igreja. O que isso pressupõe? As famílias se reunindo como uma assembleia, como o povo de Deus numa reunião pública. Isso só pode ser feito, irmãos, na reunião pública do povo de Deus. Outro texto, Atos capítulo 5. Atos 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Todos quem, irmãos? Todos os irmãos, toda a igreja. Então, a igreja, ela é igreja, óbvio, meus queridos, que nós somos o templo do Senhor e nós somos a igreja, é verdade. Mas existe um aspecto público, que a igreja, ela é igreja quando ela se reúne como o povo de Deus, numa reunião pública, numa assembleia. É isso a marca que define o povo de Deus. É o que define uma assembleia solene. A igreja, muito mais do que um aspecto individual apenas. Abram em 11:26. Atos 11:26. 11:26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vejam, eles se reuniram um ano naquela onde? Igreja. Então isso pressupõe uma reunião pública do povo de Deus. E quando eu falo reunião aqui, irmãos, eu não estou querendo dizer uma reunião de 200, 5.000 pessoas. O Senhor Jesus disse que quando 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, aí Ele se faz presente, não é verdade? Então, quando há 2 famílias, 3 famílias, por menor que seja, há uma reunião pública aqui. Há aqui uma igreja, distinto da vida privada de cada pessoa, distinto do culto familiar. Vejam 1 Coríntios 5:4. Passagem então de Paulo. Ele recomenda a disciplina de um irmão impenitente na igreja de Corinto. E no versículo 4 de 1 Coríntios 5 ele diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Vocês reunidos em nome de Cristo, repreendam este homem. Está acontecendo em Coríntios aqui uma disciplina, e essa disciplina é a exclusão deste homem como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo. E nós vemos aqui nessa passagem o eco de Mateus 18. Leve o teu irmão, fale com ele, leve testemunhas, fale para a igreja. Se ele não se arrepender, trate-o como gentio publicano, como alguém separado da assembleia. E é isso que está acontecendo. Paulo então diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com vocês, junto com a igreja reunida, tirem este homem da membresia. Essa é uma decisão de disciplina, onde alguém é desligado do membro, excomungado da membresia da igreja. Essa é uma decisão da igreja, irmãos.
Não é a decisão de uma família, não é uma decisão privada e pessoal de alguém, é a decisão do povo de Deus reunido numa assembleia pública, num culto público. Vejam capítulo 11 de Coríntios. 11, 18. 11, 18. 1 Coríntios 11, 18. Sobre a ceia do Senhor. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões que em parte eu creio. Algumas traduções dizem, quando vos ajuntais como igreja. E essa é uma tradução melhor. Então, quando vocês se juntam na igreja, eles são a igreja. Vejam que há um aspecto diferenciado. Não é quando vocês se reúnem como família ou coisa do tipo. É quando vocês se reúnem como igreja. Quando isso acontece, irmãos? Quando que o povo de Deus se reúne como uma assembleia? Quando ele está no culto público. No culto público, o povo de Deus se reúne como a assembleia solene, assim como era no Antigo Testamento, como igreja. É impossível, não há como nós nos reunirmos como igreja, só nós. Não é isso? Há uma reunião, pressupõe uma reunião pública. Nós vamos discutir isso mais lá na frente, sobre a ceia do Senhor, que a ceia do Senhor acontece na reunião pública do povo de Deus. Ela não acontece na nossa reunião privada e nem somos nós que administramos a nós mesmos a ceia do Senhor. Isso vai ter um impacto sério quando nós entrarmos sobre a ceia, discutimos e falarmos sobre isso, tendo como exemplo o que aconteceu na pandemia. Em muitas igrejas que as pessoas tomavam a ceia por si mesmas nas suas casas. Isso está errado. A ceia é um elemento da reunião pública da igreja, quando a igreja se reúne como igreja. Quando a igreja, o povo de Deus, se reúne como igreja, irmãos? Na assembleia pública, no culto público. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas, e entrarem loucos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Então, o foco aqui do versículo que eu quero que os irmãos percebam é: se, pois, toda a igreja se congregar no lugar. Mais uma vez, pressupõe a igreja se reunindo no lugar, uma reunião pública, a igreja se reunindo como igreja, como uma assembleia solene diante de Deus. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19, de Coríntios. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então vejam, a igreja, o povo de Deus se reunia na casa de Áquila e Priscila, é verdade, mas a igreja se reunia ali. Quando a igreja se reunia na casa de Áquila e Priscila, não era um culto familiar, um culto privado, era um culto público. A igreja estava ali reunida, a igreja reunida ao culto ao Senhor. E o último texto, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então o autor de Hebreus diz: não deixem a mútua congregação, a assembleia, a reunião do povo de Deus, como é costume de alguns. Percebam que essa exortação desta epístola, ela pressupõe o quê? Uma reunião pública. O povo de Deus congregando, se reunindo publicamente. Não era uma reunião privada, era uma reunião pública. E há alguns que têm deixado isso. E o autor diz: não deixem a reunião pública, a mútua congregação. Quando a igreja, ela se reúne como igreja. Então, isso é importante, meus irmãos. Ficou alguma dúvida aqui do que nós falamos? Essa é a finalização da aula da semana passada. Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Ficou claro?
Então, nós temos essa distinção. Por que essa distinção, meus irmãos, é tão importante? Porque ela vai evitar alguns problemas. E ela vai nos auxiliar no que nós vamos estudar daqui para frente. Alguns vão dizer assim, nós podemos legitimamente fazer aulas de dança, por exemplo, as meninas fazerem aula de balé. Há alguma coisa pecaminosa nisso, meus irmãos? Não, certo? A dança em si, tirando algumas danças vulgares, ela não necessariamente é pecaminosa. Agora, isso que nós fazemos na nossa vida pessoal e privada, nós devemos trazer isso para o culto ao Senhor? Há necessidade de haver dança no culto ao Senhor? Pode haver dança no culto ao Senhor? Sim ou não? Não há pecado na vida privada nossa, a dança em si. Mas no culto ela é pecado por quê? É pecado. Há uma distinção. Há uma distinção. Não há nada de errado em nós jogarmos bola, futebol, é verdade. Mas no culto nós vamos chutar a bola. Eu vou chegar no culto fazendo embaixadinha, irmãos, para chamar a atenção dos irmãos. Os irmãos ficaram, o pastor sabe jogar bola. Que coisa ridícula, não é? Por quê? Porque aquilo que está na nossa vida privada, que não há necessariamente um pecado nisso, no culto é pecado por quê? E nós vamos falar disso. Porque o Senhor não ordena isso. Porque o Senhor não prescreve. Porque o Senhor não é dessa forma que o Senhor deseja ser cultuado. É por isso que nós vamos apresentar isso nas próximas aulas. Mas por que é importante essa distinção, irmãos? Porque muitas pessoas, elas colocam coisas no culto com este argumento. Não, mas eu faço na minha vida privada. Não há pecado nenhum em fazer isso. Então qual o problema de colocar isso no culto? Eles estão esquecendo dessa distinção. O culto público ao Senhor é diferente da nossa vida privada. E há coisas que são legítimas e verdadeiras na vida privada, mas não são legítimas e corretas no culto ao Senhor. Porque o Senhor não ordenou. Essa distinção é importantíssima, meus amigos. É importantíssima. E ela é importante tanto quem pega coisas da vida pessoal e privada e aplica no culto, ou quem faz o caminho inverso. Que está no culto, por exemplo, e pessoas que dizem assim, é pecado você ir ao cinema. Claro que no culto nós não vamos ficar passando filme, correto? Mas por que no culto nós não fazemos isso? É pecado na nossa vida nós irmos ao cinema? Há pessoas que pensam dessa forma. Essas pessoas também estão misturando o culto público com a vida privada. Há uma distinção aqui, meus irmãos. Há coisas que são legítimas e verdadeiras na vida privada, mas elas não são legítimas e verdadeiras no culto. Elas se tornam pecaminosas. Essa distinção era extremamente necessária para tudo que nós vamos estudar a partir de agora, meus irmãos. Tenham isso em mente. Então, quando nós falarmos do culto a Deus, e nós apresentarmos as coisas e dissermos, isso aqui é pecaminoso. Não é porque isso é pecaminoso no culto que necessariamente é pecaminoso fora do culto. E vice-versa. Ok? Por isso eu gastei tempo nessa distinção. Ela é importantíssima. Ela vai evitar muitos erros. A adoração das nossas vidas como povo de Deus, como filhos do Senhor, é em tudo que nós fazemos. Então, nós vamos jogar bola, nós vamos fazer para a glória de Deus. Nós vamos assistir um filme, nós vamos assistir para a glória de Deus. É verdade. Mas o culto público é diferente. O culto ao Senhor é o que Ele prescreve, é o que Ele ordena. Ok, nós falamos o que é o culto e a sua distinção básica. Agora nós precisamos analisar quem é que é adorado no culto. Quem é que deve receber a nossa adoração? Essa resposta é um pouco óbvia, né, irmãos? Nós olhamos alguns textos. Abram comigo em Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, versículo 11.
Êxodo 15, versículo 11. A palavra do Senhor diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Então vejam, quem é como tu, Senhor entre os deuses? Quem é glorificado em santidade, exaltado, admirável em louvores? Vejam no capítulo 33 de Êxodo. Vamos lidar com vários textos, meus irmãos, que mostram a grandeza do Deus que nós adoramos, que nós devemos adorar, a sua majestade, a sua divinidade. Êxodo capítulo 33, no versículo 18, nós conhecemos essa passagem, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor. Versículo 18 do capítulo 33, então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Capítulo 34, versículo 5. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão do pecado, que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. Veja o Deus que nós dizemos adorar todos os domingos, glorificado em majestade, maravilhoso, poderoso. Este Deus que Moisés queria vê-lo, e Deus disse: é impossível você me ver, Moisés. Ninguém pode ver a mim e permanecer vivo. Ninguém pode ver a minha face. Por que ninguém pode ver a face do Senhor, irmãos? Porque ela é feia? Por que, irmãos? Porque ela repleta de glória, de santidade, dignidade, majestade. E nós somos o quê? Cheios do quê? De pecaminosidade. Miseráveis, imundos, impuros. Como nós, tão impuros, tão indignos, podemos cultuar a um Deus tão digno, tão majestoso, tão santo. Tão óbvio que ninguém pode ver a sua face. Abra comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. 1 a 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vejam, irmãos, a imagem tão poderosa e magnífica do Senhor. Os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E uma vez eu vi um pastor, Joel Bick, ele falando
que a majestade do Senhor ela é tão imensa, ela é tão infinita, que até os anjos cobriam os seus rostos. Anjos, estes anjos aqui não têm pecados. Não, são anjos puros. E ainda assim, eles precisam cobrir os rostos diante da santidade do Senhor. Como pode, irmãos, um ser tão puro como os anjos, ainda sem mundo perto de Deus, do nosso Senhor? Vejam a grandeza do nosso Deus. Jeremias, capítulo 10. Jeremias 10, versículo 6. Versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só te pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Vejam como o profeta diz: quem não irá temer o Senhor? É uma pergunta: quem que não irá temer o Senhor? A resposta é: ninguém. Todos devem temê-lo. É um dever de todos temer ao Senhor. Por que, irmãos? Porque Ele é digno, porque não é semelhante como o nosso Deus, porque a Ele pertence o temor, a Ele pertence o perdão. Salmo 130 diz isso: contigo está o perdão, para que sejas temido. Quem é que pode perdoar os nossos pecados? É o Senhor. Então não há outro que deva ser temido, senão aquele que pode condenar e absolver. E essa fala do profeta Jeremias, ela é maravilhosa, irmãos. Não há ninguém semelhante ao Senhor, grande em poder. Não há ninguém comparado ao nosso Senhor. Absolutamente ninguém. Quando nós falamos isso hoje, parece até é mais fácil, digamos assim, de compreender do que na época do profeta, né? Quando nós olhamos, sim, realmente não há ninguém como o Senhor. E nós vivemos numa cultura que foi muito influenciada pelo cristianismo. Então até aqueles que não são cristãos praticantes, são apenas nominais, né? Eles ainda acreditam que realmente Deus é Deus e não há ninguém semelhante a Ele. Mas imagine isso, para um profeta dizer, numa sociedade onde havia vários deuses e adoração a vários deuses, e todos pensavam: nosso Deus é grande. E Jeremias diz: não há ninguém semelhante ao Deus que eu estou anunciando. Não há ninguém semelhante a Ele. Não há Baal, não há Moloque, os deuses cananeus, os deuses assírios, os deuses da Babilônia, os deuses do Egito. Não há ninguém nenhum que seja maior do que Ele. Vocês acham que os deuses de vocês são grandes? Não há nenhum semelhante ao nosso Deus. Nenhum. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? O temor ao Senhor é devido, meus irmãos. Quando nós tememos ao Senhor, não é porque nós estamos fazendo um favor ao Senhor. Não é porque nós simplesmente fazemos porque nós queremos. Isso é uma dívida. Temer ao Senhor é algo que nós devemos a Ele. Ele deve ser temido, porque não há nenhum como o nosso Senhor. Então vejam, meus irmãos, quem nós adoramos no culto, ou quem nós devemos adorar, é este Senhor, é este Deus, no qual não há nenhum semelhante a Ele, não há nenhum em dignidade, em majestade, em santidade como o nosso Deus. Não há nenhum ser que seja santo como o nosso Senhor é. E a santidade de Deus, meus irmãos, digamos assim, é o que embeleza todos os seus atributos. Nosso Deus é justo? Justo, mas a sua justiça é santa. A ira do nosso Deus é santa. O amor do nosso Deus é santo. A bondade do nosso Deus é uma bondade santa. Tudo que o nosso Senhor é, tudo que o nosso Senhor faz é santo. Todos os seus caminhos são retos e justos e santos.
puros, sem mácula. Portanto, por que nós não adoraríamos a este Deus, que é tudo isso? Sério, meus irmãos, é um dever adorar. Nós somos criados para isso. Vejam que a perfeição de Deus lhe confere a honra da nossa adoração. Malcolm X fala isso. A perfeição do Senhor, a santidade, é o que confere a honra da nossa adoração. Nós adoramos a Ele, nós louvamos, e a honra nisso, porque Ele é perfeito, porque Ele é digno disso. Quão estranho seria, meus irmãos, nós entregarmos louvores a um ser que fosse impuro, não é? A um ser que fosse mau, a um ser que fosse indigno. Pense na mitologia grega, no povo grego, que adoravam aos deuses do Olimpo, Apolo, Zeus, Atenas e tantos outros. E nós sabemos essas histórias. Zeus era um deus que se envolvia com mulheres e tinha filhos com mulheres, semideuses, que era casado, se não me engano, com Hera, mas ao mesmo tempo traía a Hera. E esse tipo de Deus era adorado. Que Deus indigno de ser adorado, irmãos? Reparem e pensem nisso. Que Deus impuro de ser adorado. Como um homem pode adorar um Deus dessa forma, que é indigno dessa adoração? O nosso Deus não. Ele é digno da nossa adoração. Então quando nós o adoramos, irmãos, faz todo sentido. Há coerência nessa adoração, porque Ele é digno dela. Ele é santo, puro, perfeito. Então Ele merece essa adoração. Eu vou citar uma frase do Sproul, que ele diz sobre a santidade de Deus. Ela significa tudo sobre Deus que o diferencia de nós e faz dele um objeto de reverência, adoração e pavor para nós. Então a santidade do Senhor, ela é o que diferencia Deus de nós, e é o que faz dele um objeto de reverência e de pavor. Nós lemos na semana passada, Êxodo 19, quando o povo se reúne para adorar a Deus, então Deus manda trovões e relâmpagos, e aquilo faz o que com o povo? Assusta o povo. Essa seria uma demonstração da santidade do Senhor. E Moisés diz: Deus faz isso não para que vocês se afastem, mas para que vocês temam a Ele e não pequem. Então a santidade do Senhor, ela traz pavor para nós. Irmãos, tem que ser assim. Se a santidade do Senhor não gera pavor, não gera temor em nós, irmãos, nós estamos perdidos. Nós estamos terrivelmente perdidos. Encarar a santidade do Senhor como nós encaramos qualquer coisa, isso não gerar pavor em nós. Que Deus tenha misericórdia. Vejam comigo outros textos. 1 Samuel, capítulo 2. Samuel capítulo 2. Vamos ler o cântico de Ana todo. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porquanto não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Vejam, irmãos, não há santo como nosso Deus. Não há um ser que seja santo como nosso Deus. E não há outro fora dele. Não há outro Deus. Não existe outra coisa. Qualquer ser adorado que não seja este Deus revelado nas Escrituras é um ídolo, é um falso Deus, é uma invenção, uma criação da nossa mente. Mas não é um Deus verdadeiro, porque não há outro fora dele. E rocha nenhuma há como nosso Deus. 3. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são suas obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por mão, e cessaram os famintos. Até a Esther deu a luz de filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu.
O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Vejam este cântico maravilhoso de Ana, revelando mais da grandeza do Senhor, das suas obras, da sua dignidade, da sua majestade. Abra comigo em Salmos 29. Salmos 29, versículo 2, verso 2. Salmos 29, verso 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Veja, nós damos a glória ao Senhor que é devida. Não é a glória que é um favor. É a glória que nós devemos a Ele, porque Ele é digno dela. E nós adoramos Ele na beleza da santidade. Nós não adoramos ao Senhor na beleza da nossa irreverência, na beleza da nossa imundície. É na beleza da sua santidade. O Senhor precisa ser adorado com pureza, com santidade. E a glória é devida ao seu nome. Ele é digno dela. Salmo 93. Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Vejam, a santidade é o adorno, a santidade é a beleza da tua casa, Senhor, para sempre. E não há de se esperar outra coisa, meu irmão. Se o nosso Deus é santo, a santidade também convém à sua casa. Ou seja, aonde Ele é adorado, deve haver santidade. A santidade, na sua adoração, convém. É o adorno. Está de acordo com Deus que é adorado, que é santo, santo, santo. Abra comigo Mateus capítulo 4. Nós conhecemos essa passagem na tentação do nosso Senhor. Mateus capítulo 4. A partir do versículo 8. Mateus 4, 8. Novamente, Satanás aqui o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E nós sabemos a resposta que o Senhor Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Veja, irmãos, a adoração a Deus é uma ordem. Adorar ao Senhor não é apenas algo espontâneo e voluntário.
Adorar ao Senhor é um mandamento. Nós somos ordenados a adorar a Ele. Se nós somos proibidos de adorar qualquer outra coisa e adorar somente o Senhor, há uma ordem. E a verdade, irmãos, é que nós, como seres humanos criados pelo Senhor, nós sempre iremos adorar. Se nós não adorarmos ao Deus verdadeiro, a este Deus que nós estamos estudando, nós vamos adorar qualquer outra coisa. Mas nós sempre adoraremos alguma coisa. Sempre. Não existe um ser humano que diz assim: eu não adoro ninguém. Até o ateu ele adora algo. Nem que seja a sua própria razão, mas ele adora. Nem que a razão dele seja o seu ídolo, mas há um Deus na vida dele. Se nós não adorarmos ao Senhor, nós adoraremos a qualquer outra coisa. E adorar ao Senhor é uma ordem. Vamos ler esta ordem. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio 6, 13 diz: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Nosso Senhor Jesus tinha esse texto em mente, quando diz a Satanás: somente ao Senhor adorarás. Por quê? Porque é isso que Deus ordenou. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Temer ao Senhor envolve destemer qualquer outro Deus. Adorar ao Senhor exclui a adoração a qualquer outro Deus. Só Ele, somente a Ele. Capítulo 10 de Deuteronômio, a partir do versículo 12. Deuteronômio 10, 12. A palavra do Senhor diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te achegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Texto poderoso, irmãos. Moisés, como profeta do Senhor, exortando o povo a temê-lo, a amá-lo e a honrá-lo, porque ele é digno, porque ele é grande, porque ele é poderoso, porque ele foi misericordioso. Vejam a dignidade, grandeza e as obras do nosso Deus. Este é o Deus que nós adoramos, meus irmãos, ou deve ser o Deus que nós devemos adorar quando nos reunimos. O último texto em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse 15, versículo 3.
Apocalipse 15, versículo 3. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Quem não temerá o Senhor e não magnificará o nome do Senhor? Por que, irmãos? Porque só Ele é santo. Portanto, se só Ele é santo, Ele é digno de ser temido e magnificado e adorado. Esse é o nosso Senhor. Então, no culto, nós adoramos ou devemos adorar a este Deus. E há muitas implicações que nós podemos tratar, meus irmãos, e eu vou lidar um pouco mais com elas para frente, mas algumas já que podemos refletir. Se este Deus que é adorado, qualquer foco, qualquer mudança, desvio na adoração a qualquer outra coisa é indigno, é impuro. O culto, ele é uma homenagem, é uma adoração a este Deus e não a nenhum outro. Então vejam, irmãos, a abominação, quando nós nos reunimos como igreja para cultuar o Senhor, mas o culto é centrado em nós, quando o culto é focado em nós, quando nós cantamos louvores que falam mais de nós do que nós queremos, do que falam de Deus e das suas obras e da sua grandeza, ou quando o pastor se põe a pregar o culto e ele fala mais de sua vida do que da palavra de Deus. A pregação não é uma pregação, é um testemunho dele, da vida dele. O que acontece quando nós estamos oferecendo esse tipo de culto a Deus? Não é um culto a Deus, meus irmãos, é um culto a nós mesmos. É um culto para trazer conforto para nós, mas conforto errado, não o conforto amparado pela palavra de Deus, não o conforto que vem de Deus, mas o conforto que vem da bajulação, que vem do massageio do ego. Esse tipo de culto é abominável. Entenda a seriedade disso, meus irmãos. Quando eu falo que é abominável, pense numa coisa terrível. É isso. Por isso eu estou usando a palavra abominável. Porque se o nosso Senhor é tudo isso que Ele diz ser na sua palavra, como então nós podemos nos reunir para adorar outra coisa e não a Ele? Se o nosso Senhor é santo, como Ele diz ser, porque o nosso culto não é para Ele e não é focado nele? Se o nosso Senhor, Ele é tão magnífico, tão majestoso, tão poderoso, porque quando nós nos reunimos para cultuar a Ele, nós chegamos diante dEle, aqui, neste templo, de qualquer maneira, e nós nos portamos de qualquer maneira? O que cabe a nós diante desse Deus, meus irmãos? Reverência. Mas antes de começarmos o culto, nós nos portamos como se estivéssemos num almoço de família. Não, irmãos, nós não estamos no almoço de família. O nosso Deus não é o nosso avô, que a gente chega e faz o que quiser na casa do avô, ou do pai, que faz o que quiser. O nosso Senhor é o nosso Pai, obviamente, mas Ele não é Pai como nós, seres humanos, irmãos. Não esqueça que o nosso Deus é o nosso Pai, mas Ele é santo. Quando nós nos reunimos para adorar a este Deus e nos portamos dessa forma, não é condizente com o Deus que nós estamos adorando, não é condizente com o Deus que nós dizemos adorar.
A gente pode dizer que adora a Deus, a este Deus, mas a nossa atitude, as nossas ações, o nosso pensamento, eles dizem outra coisa. Nós adoramos a qualquer outro Deus, não este Deus aqui. Que se fosse Ele, nós nos portaríamos diferente, nós agiríamos diferente, nós teríamos reverência, nós teríamos silêncio, nós cultuaríamos Ele diferente, os louvores são diferentes, a pregação é diferente. Entendem, irmãos, a seriedade disso? Vocês não conseguem entender? A gente esquece, na nossa vida, a gente é tão corrido com os nossos afazeres, os nossos trabalhos, é verdade. Mas o problema com isso é que a gente acaba se esquecendo da grandeza e da majestade do nosso Deus. Então nós devemos, por isso é tão importante nós pararmos na semana, meditarmos na sua palavra, orarmos ao Senhor, para a gente ter sempre em mente a grandeza do Deus que nós estamos servindo, a santidade do Deus que nos redimiu e nos salvou, a santidade do Deus que nós cultuamos ou dizemos cultuar. O culto ao Senhor é um culto ao Senhor e não um culto a nós mesmos, irmãos. Não um culto a nós mesmos. Outra coisa que eu quero salientar. Diante do Deus que nós servimos, do Deus que nós adoramos e do culto que nós devemos prestar a Ele, é certo que o ímpio, quando entra numa igreja onde Deus é cultuado da forma que lhe agrada, com santidade, com temor e reverência, o ímpio não vai gostar disso. Nós vamos falar disso mais na próxima aula, mas já adiantando, o ímpio não vai gostar disso. E então o que muitas igrejas fazem? Elas vão adaptar o culto para ser mais palatável para o gosto do ímpio, para o gosto daquele que não é nascido de novo. Então, estar diante de um Deus santo gera temor, pavor, reverência, silêncio. Mas isso não é agradável, porque nós queremos ganhar almas, nós queremos que a igreja fique cheia, é verdade, nós queremos que o povo de Deus, o reino de Deus cresça, que a igreja cresça, amém, nós queremos isso. Mas nós trocamos a nossa fidelidade ao Senhor para esse objetivo. Nós trocamos o culto que deve ser dado ao Senhor, que não vai ser agradável ao ímpio, mas então flexibilizamos ele para que seja de certa forma agradável. Quando nós fazemos isso, irmãos, nosso culto parou de ser ao Senhor, ele começou a ser um culto para o homem, um culto que vai ser agradável para o homem, um culto que vai ser mais confortável para o homem. Ora, o culto é para quem, meus irmãos? É uma homenagem a quem? Ao nosso Deus. Se nós mudamos a forma do culto para ser mais palatável e agradável aos homens, esse culto virou para o homem abominável. Nós tiramos Deus do centro do nosso culto, tiramos Deus do centro da vida da igreja. Irmãos, se nós tirarmos o Senhor do centro, daqui a pouco nós vamos tirar Ele de várias outras coisas. É um passo, é uma portinha aberta que vão abrir outras portas. O culto se torna centrado no homem e não centrado em quem, irmãos? No nosso Deus, no nosso Senhor. Alguma dúvida, meus queridos? Podemos encerrar a aula? Uma pergunta? Algum comentário?